Bom dia, meninas. Ah, Cris, está por aqui, que bom. Bom saber que você está bem aí do outro lado. Oi, Cheguei. Gabi. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, e você? Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá um pouco travado, não sei se é o meu ou se é o seu, mas daqui a pouco estabiliza. Acho que liberou. Eu acho que eu vou deixar o meu no 4G. Eu sempre tenho receio desse Wi-Fi travar. É, eu deixo os dois, mas a última vez meu telefone tocou. Então, É, só joguei a... desliguei a pessoa e pronto. Pior era call center, certeza, porque era número, sabe, esquisito. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Diante do possível, né? Olha, quero Dentro te do dizer possível. que hoje escolhi uma cor em sua homenagem, uma cor que aprendi com você, Eu agradeço. que Eu essa cor agradeço. me favorecia. Eu falei, bom, eu tenho que acertar pelo menos a cor, né? Ó, tô gostando do cabelo, tá? Tá bem bonito. Ah, então, o cabelo também foi uma dica sua que me fez escurecer um pouco ele e deixar as luzes só nas pontas. Um dia você chegou no consultório e falou para mim, Márcia, aquela foto ali você parece mais jovem porque o teu cabelo tá mais escuro. E aí eu aprendi que realmente o louro, né, o cabelo mais louro com mais luzes não me favorecia. E aí você falou uma frase, Gabi, muito engraçada, que você falou assim: ah, as mulheres costumam falar que elas não envelhecem, que elas ficam loiras. E que isso, na verdade, não era tão bom, né? Você não concordava com isso. É, às vezes eu digo que a mulher não fica velha, ela fica loira. Fica o quê? Ruiva? Não fica loira, ela fica velha. Porque quando a gente tem uma. Né, quando a gente já não é mais tão jovem, assim, as coisas começam a, né, perder um pouco do seu vício e aí a gente vai clareando o cabelo, a gente meio que está simulando um processo de envelhecimento, né, no ponto de vista da coloração. Porque conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai perdendo o pigmento. Então, minha proposta, claro, que varia de pessoa para pessoa, né? Não é uma fórmula pronta. Tem gente que vai ficar super bem, né? Com o cabelo mais claro. Mas a brasileira média, assim, tipo eu, conforme a gente vai clareando o cabelo, a gente vai criando essa dissonância, né? Então, essa parte prática de deixar o cabelo branco virar loiro, não sei se eu sou muito partidária, não. Agora, eu não tenho que fazer esse tipo de manutenção ainda. Eu imagino que uma pessoa que tem que fazer essa manutenção com frequência, talvez prefira, né, manter o loiro. Mas eu iria por outro caminho. Eu Eu tô um aprendi pouco. esse caminho com você. Que as luzes só daqui para baixo e para cima eu deveria deixar o fundo escuro, que ficava melhor para mim. Teve uma moda muito grande, né, dessas baby lights, que são aquelas luzes de contorno aqui. Aquilo me deixava tão nervosa, porque tem gente que fica muito bem, mas a maioria, Não não fica. aqui no Brasil, pelo menos. A gente tem uma miscigenação boa, mas a gente sabe que é só um pedaço muito pequeno, né, das variantes de coloração que ficam bem com esse tipo de Pois é. coisa. Então, a maioria das pessoas realmente não fica muito valorizada. E a gente escolheu aqui esse tema que foi o rosto em harmonia, né? Você falou que. E a gente fez essa casadinha aí, eu falando um pouco do lado de dermatologia e você dando truques, dicas, ferramentas do que a gente pode aproveitar. Foi uma oportunidade muito boa, assim, né? Essa já é minha live número 4. Eu que falei tão mal das lives lá no começo. Mas eu recebi os convites e, enfim, né? Resolvi aceitar. E no seu especificamente, é uma parte que eu não costumo abordar tanto. Então, acho que é uma oportunidade de falar um pouco mais dessas coisas que ficam em segundo plano, já que eu tenho vício da cor, né? Então, falar um pouquinho de cor também, claro. Mas entrar nessa questão de proporção, de harmonia, enfim. Que é uma das coisas que eu também faço, né? Não deixo de fazer, mas não é tão pauta assim no meu Instagram, por exemplo. E aí a gente vai falar aqui de harmonização facial. Bom, essa palavra harmonização facial, ela entrou na mídia, ela veio aí com um marketing muito grande. Não é uma palavra que nós, como dermatologistas, curtimos muito, mas como público leigo faz muito essa pergunta sobre a harmonização facial, o que seria? A harmonização facial nada mais são
nada mais é do que a combinação de procedimentos. E aí a gente vai incluir, na maioria das vezes, os preenchimentos e a toxina botulínica. Então, isso tudo em harmonia. Tem um termo que eu costumo até brincar, que alguns pacientes exageram, sim. Normalmente o que a gente nota, quando a gente nota, é o que ficou mal feito. E eu brinco dizendo que muitas vezes é a demonização facial, porque não está nada bom, né? A gente sabe que tem umas pessoas que exageram muito. Então, esse processo a gente vê muito dentro de um consultório dermatológico. Agora, na consultoria de imagem, quais são as ferramentas que você pode usar para equilibrar um rosto? Por exemplo, nesse momento a gente está com todo mundo trancado em casa, muitos pacientes estão preferindo não ir aos consultórios médicos nesse momento, e a gente está vivendo aí um universo de muitas lives, muitas selfies, muitas postagens dentro de casa. Então, para esse paciente que agora não está conseguindo resolver um problema que ele tem de papada, por exemplo, o que você sugere para um paciente que quer disfarçar a sua papada? Bom, a gente agora mora numa foto 3x4, que nunca foi o ângulo mais favorável de ninguém, né? Quem sai bem naquilo. Essa é uma piada que eu tenho usado bastante, mas é porque é uma analogia que cabe, né? A gente está aparecendo agora só aqui nesse quadradinho, né? Tô doida para mostrar meu colar, mas não tá nem aparecendo. Então, é por aí, né? Que a gente está, só aqui nesse pedaço. Então, a gente se encara muito mais. É como se a gente vivesse olhando para o espelho. No espelho, a gente sempre acha defeito, né? Então, se tinha uma papada ali que você não estava tão ligada nisso, agora grita mais do que nunca dentro da sua visão. Então, tem truque, sim, né? A consultoria de imagem, ela usa um referencial de proporção. É exatamente como o que você prega, né? É uma questão de harmonia, mas sem ser uma harmonia padronizada, sem ser, enfim, uma coisa muito plastificada, né? Aquela coisa engessada. A gente vai avaliando conforme a demanda da cliente, o que ela está se queixando. É mais ou menos o mesmo princípio da dermatologia, né? Que você aplica. E aí, a gente tem o referencial da proporção, mas a proporção serve para a gente dar respostas. Então, assim, a gente identifica que a pessoa tem um rosto curto, porque isso e aquilo. Então, a pessoa começa a entender por que ela está se sentindo daquele jeito. Não é tanto assim, você tem isso, a gente começa a apontar defeito, né? Então, é uma maneira de lidar com as coisas que estão incomodando ou entender por que ela se sente esquisita daquele jeito e por que aquele outro tipo de colar ou decote ela se sente melhor. Então, a gente vai adequando, né, a queixa da cliente às respostas que a gente obtém a partir da proporção. E aí a gente tem umas soluções, né? A gente sempre avalia, por exemplo, proporção de tamanho de rosto, né? Geralmente 2:3, né? Que isso você já deve ter usado muito também. E aí, conforme a gente identifica, né, essa falta de equilíbrio, a gente vai compensando. No caso da papada, especificamente, que é uma coisa que eu mesma às vezes fico meio, sabe, no chuveiro, tem questões que a gente pode aproveitar assim. Então, primeira coisa, né, vamos evitar de tudo quanto é forma botar ponto focal aqui nessa região, né? Então, por exemplo, um batomzão como o meu não é o mais indicado para uma pessoa que não quer, né, destacar a própria papada, exatamente. Um corte de cabelo que tem uma franja longa que para aqui, ou uma camada que começa daqui, ou um cabelo curto que fica exatamente na altura da mandíbula, tudo isso olhe para cá. Então, eu começaria desviando a atenção desse lugar. Botaria uma maquiagem mais marcada no olho, um óculos, né, mais destacado, uma blusa de gola mais comprida, né, de gola mais profunda. Gola alta? Não, gola profunda, né, gola em V, gola em U, gola quadrada. Então, eu sou muito fã de gola quadrada, eu gosto muito. Não é para todo mundo, mas é uma que eu gosto bastante. Mesmo que não fosse para mim, eu usaria, porque é aquilo, né? A gente tem as respostas, mas a gente não tem regra. A gente usa o que a gente quiser. A gente vê como compensar ali alguma das coisas que não funcionam tanto pra gente, se a gente gostar. Na dermatologia, a gente oferece alguns tratamentos para papada que funcionam muito bem, que é a criolipólise, que é a retirada da gordura através do congelamento. Isso para aquele paciente que também não quer ir para uma intervenção cirúrgica, como uma lipoaspiração, que eu particularmente acho que fica para os casos de uma papada maior, muita quantidade de gordura. Se é uma papada pequena, a gente consegue resolver bem no consultório,
seja com acriolipólise, que é o congelamento, ou seja com ultrassom microfocado, que ele também melhora essa gordura e melhora a flacidez. E uma coisa que você falou aí, para tentar compensar, que às vezes a gente faz com bom resultado, é toxina botulínica no queixo, quando a paciente tem aquele queixo muito curtinho assim. Eu sou uma paciente de pouco queixo, isso é uma coisa que me incomoda, você tem que me ensinar como disfarçar isso. Então, a gente pode fazer toxina para aumentar um pouquinho o queixo e deixar essa papada mais disfarçada, como a gente pode, muitas mulheres pedem, para aumentar um pouco a mandíbula através de técnicas de preenchimento, também é uma coisa que funciona bem. Você acha que o mesmo truque para disfarçar a papada a gente leva em consideração na hora de disfarçar um queixo pequeno, na hora de alongar esse rosto? Esse mesmo truque vale? Vale. No caso, a gente quer direcionar o olhar para onde a gente quer que cresça, né? Então, se a pessoa tem, por exemplo, uma testa curtinha, de repente um topete, ou se a pessoa tem esse queixo mais retraído, vamos botar coisas que direcionem para baixo. Uma gola em V, uma gola profunda, um colar em V, né? Colar bem comprido, brincos mais longos, aquele bem longo mesmo, senão, melhor nem botar. Então, se não for para a gente pega uma medida que a pessoa já tem e a gente compensa. Então, se a pessoa tem tudo curto, vamos botar tudo longo. Se a gente, sendo assim, grosso modo, né? Se a pessoa tem tudo muito longo, então, de repente, é melhor a gente direcionar para uma coisa mais centralizada, dar uma aumentada na dimensão horizontal, né? Então, se você tem um rosto muito longo, vamos botar um óculos que aumente um pouco lateralmente. Ear cuff, que são aqueles brincos que vêm escalando aqui na orelha, ao invés de botar um brinco muito longo. Então, é uma matemática, né? Agora, não quer dizer que nada está proibido. É só a gente entender por que algumas coisas estão dando certo e outras não estão dando certo e compensar quando a gente puder. Entendi. Agora, então, sobre Botox é uma coisa que eu sou muito fã, né? Eu não faço muita coisa, você sabe que eu faço mais luz, né? Você faz minha luz pulsada, tirar minhas manchas das besteiras que eu cometi na juventude. Mas eu tenho a pele super sensível, então eu só consigo realmente fazer essas coisas com luz. Agora, de intervenção, assim, né, dentro do rosto, o que eu faço mesmo é o Botox. E por motivo de eu fazer o Botox é que eu já sou uma mulher grande, com esse timbre de voz. Se eu chegar com a cara de brava que eu tenho vício de fazer, né, fica muito delicado. Então, o Botox eu sou super fã. Então, quando tem essa questão, né, da imagem da pessoa estar comprometida por alguma característica que ela tem no rosto, né, ela quer passar uma imagem X e aí ela não está entendendo por que aquilo não está funcionando, por que ela não está tendo uma falha de comunicação ali. Então, no meu caso, eu uso Botox por conta disso. Eu acho que que eu não quero vínculo ali, né? Vaidade. Agora, também tem a questão de não comunicar uma coisa que não é o que eu gostaria. Mas Botox, eu acho que tem muita confusão do que é Botox, do que ele faz. Eu queria te pedir para nivelar todo mundo aqui, já que tem algumas leitoras minhas também, sobre o que é, o que faz, para que serve, para que não serve, como é que corrige algumas coisas, onde se aplica. Queria essa aulinha. Botox é um divisor de águas na dermatologia. Eu até brinco que os Carruthers, que foram os oftalmologistas que criaram, deveriam ganhar o prêmio Nobel da Paz. Porque o Botox, realmente, a toxina botulínica foi um divisor. E a toxina botulínica, ela se encaixa muito bem nesses pacientes que têm isso aqui muito franzido, né? A glabela muito franzida, aquele paciente que, às vezes, mesmo relaxado, você olha e a sensação que você tem é que ele está aborrecido de tanto que ele franze esse músculo. Então, a toxina botulínica, ela serve aí em vários truques. Ela serve tanto para relaxar um pouco esse olhar de essa contração, essa coisa forte assim de aborrecido e realmente dar uma leveza no rosto de uma pessoa que se sente essa cara aí de zangada. Como também ajuda muito em sobrancelha caída, porque alguns pontos a gente faz, ela dá uma levantada. Claro que não é para ficar aquela levantada demoníaca, que embora a gente odeie, tem pacientes que amam ficar com aquela ponta levantada, mas a maioria... Beyoncé. Exatamente, tem pacientes que amam aquela ponta levantada, mas em geral, todo mundo quer levantar sim, mas levantar de uma maneira natural. Eu acho que ele favorece muito essa leveza, esse olhar, esse ar descansado. Eu acho que o Botox ajuda muito. Uma coisa que às vezes me incomoda, que eu vejo muito também no consultório, são aquelas pacientes que
Não bastasse o olhar tão franzido que dá a percepção de aborrecimento, elas também têm a sobrancelha muito pigmentada, muito micropigmentada. Né? E a gente sabe que hoje em dia, pelo menos aqui, eu acho que não é só no Rio, eu acho que isso é generalizado, tem muitos estúdios fazendo essa tatuagem de sobrancelha. Alguns fazem muito bem, mas alguns fazem de um jeito que a pessoa fica com aquela coisa muito marcada, muito pesada, né? A gente, inclusive, faz no consultório essa retirada de pigmento através de laser, né? A gente consegue, com o laser, e daí dar uma melhorada nesse pigmento. Então, eu acho que o Botox é uma arma super importante aí na hora dessa melhora, dessa leveza do rosto. E o laser é um coadjuvante quando eu preciso retirar esse pigmento. E aí eu volto a pergunta para você no seguinte. Sobrancelha, de fato, tem que combinar a cor da sobrancelha com o cabelo? Vale usar sobrancelha mais clara, cabelo mais escuro? Vale usar cabelo mais escuro? Não, ao contrário. Cabelo mais claro, sobrancelha mais escura? O que seria uma regra? Como a gente pode tirar um proveito disso? Naquela paciente já... Você vê o lado... Uhum. Você está mais exposta ao lado que deu errado, né, da micropigmentação. Eu tenho exemplos muito bons de micropigmentação. É como no caso da harmonização facial. Se dá para perceber muito, foi mal feito. Então, Isso, a micropigmentação bem feita, claro que tem assim, uma margem de erro, né? Às vezes a pele reage de um jeito, de outro. Mas a micropigmentação bem feita é um mais, porque economiza tempo para a pessoa. Às vezes compensa, né, essa discrepância entre cabelo e sobrancelha, que eu já vou abordar. Então, assim, eu mesma já fiz micropigmentação 2 vezes e foi, assim, excelente para mim. Porque o fato de eu ficar pintando direto a sobrancelha estava entupindo meus poros e tal. Então, eu fico entre a maquiagem e a micropigmentação. Porque tem umas falhas, né? Também de besteiras da juventude. Então, eu sou uma pessoa maravilhosa, inclusive, se você quiser. Mas, então, tem um lado bom da micropigmentação, assim como tem um lado bom da harmonização facial, que não é essa coisa, né, da graxa que acaba ficando, às vezes, na sobrancelha. E uma das coisas que é muito importante nessa decisão é escolher o pigmento certo. Porque o que eu vejo, às vezes, é o seguinte... a gente tem que usar um tom um pouco mais claro do que o da sobrancelha. Ok, então você tem a sobrancelha de pelos pretos, né? E aí a pessoa bota um marrom. Não vai dar certo, porque são temperaturas de cores diferentes, são gamas diferentes. O que eu recomendo seria uma equivalente de uma diluição do tom do seu pelo. Então, se eu que tenho pelo preto, eu iria numa gama de cinzas, eu não iria numa gama de marrons, né? Então, quando tem essa discrepância, é uma coisa que eu acho que fica muito perceptível, né? Agora, sobre o tom da sobrancelha mesmo, como é que a gente deve lidar com isso, né? O referencial que eu uso, que eu acho que é o que tem uma percepção de harmonia, é a gente ter a sobrancelha no tom do cabelo ou mais escura. Por quê? Porque quando a gente tem a sobrancelha muito mais clara do que o cabelo ofusca a gente. Né? A gente acaba ficando em segundo plano para o nosso próprio cabelo. Então, a gente tem que chamar atenção para o recheio, né? Junto com o cabelo. Então, tem que ter esse nivelamento. Eu acho que o meu referencial é esse, né? O tom da sobrancelha no mínimo igual ao do cabelo. Claro que assim, se você é super clarinha, tudo é muito clarinho no seu rosto, isso não vai ficar tão discrepante. Tem gente que vai ficar bem assim. Tipo, né? Uma pessoa muito clara, uma Xuxa da vida, né? Talvez funcione. Agora, o ideal mesmo é ficar nessa gama entre o tom do cabelo para cima. Claro que se você está loira, você bota uma sobrancelha super escura, isso é dramático, né? Isso é um impacto muito grande, mas não quer dizer que cause estranhamento. A sobrancelha mais clara que o cabelo causa estranhamento, me dá a sensação de que a pessoa está sem o viço do rosto, né? Porque justamente o cabelo ofusca. Quando é o inverso, talvez não seja o gosto de todo mundo, justamente porque é uma versão muito dramática, né? Então nem todo mundo vai querer isso para si, e se olhar o outro também vai achar que tá ruim, mas não quer dizer que tenha esse referencial no cérebro de estranhamento. Então tem gente que lida super bem com isso. A Cara Delevingne, né? Eu sei que você conhece, talvez nem todo mundo conheça, mas é uma modelo. Hoje em dia já é atriz e tudo. Ela tem uma das sobrancelhas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Eu acho que ela reverteu aquela coisa da sobrancelha fina sozinha. Tá? Eu acho que ela foi o start ali, tem uns 10 anos, sei lá, ou um pouco menos, mas ela talvez tenha sido um dos gatilhos da sobrancelha voltar a ser mais natural.
E ela tem uma sobrancelha maravilhosa, mas ela é uma menina super expressiva, ela faz aquelas caras, bocas, ela é meio dramática, assim, ela é super... Então, combina com ela, né? Então, a gente tem que fazer essa adaptação do que é o perfil da pessoa. Caso a caso. Exatamente. A única coisa que eu realmente acho que causa um certo estranhamento, principalmente em pessoas que já têm cabelo escuro, né? É essa coisa da sobrancelha ser clara ou rala demais, né? Por exemplo, a Vitória Estrada. Eu fiz esse post na época, né? A Vitória Estrada, que é uma atriz, ela... A primeira novela dela era uma novela de época, das 6. E aí pintaram o cabelo dela, ou não sei o que foi, mas eu acredito que foi tinta, porque hoje em dia já não é tão escuro, de uma cor super escura e deixaram a sobrancelha sem preencher. Então acabou que ela ficou com uma expressão muito pálida. Né? Eu até fiz na época, eu editei no Photoshop uma maquiagemzinha de sobrancelha, uma micropigmentação, enfim, dependendo da escolha do freguês. E realmente, eu acho que deu uma diferença. Teve também um episódio da Bruna Marquezine, que ela botaram tipo uma peruca, uma lace, assim, né? Um aplique nela, num evento do desfile da Dior, se não me engano, e ela tava com uma cor super boa para ela, na minha opinião, né? Uma maquiagem interessante, não sei o quê, mas botaram o cabelo muito escuro e esqueceram de compensar na sobrancelha. Aí, nesse dia, ó, meu inbox encheu de gente me mandando: o que é? Essa cor deve estar ruim pra ela. E aí eu percebi que não era esse o problema, era só a sobrancelha. Ela estava perfeita, era só a sobrancelha. E causou esse auê todo. E aí foi só isso que eu fiz no Photoshop, e aí as pessoas... É isso que estava errado. Então, sobrancelha é um ponto muito delicado. Se eu for escolher uma coisa para fazer no meu rosto, na maquiagem, vai ser a sobrancelha. Entendi. Então, essa coisa da Bruna Marquezine que você falou é que o cabelo estava muito escuro e a sobrancelha muito clara. Apagado. Deu essa palidez. Acho que estava natural, né? Mas assim, como botaram um cabelo que não era o dela, acabou ficando... Ô, Gabi, e explica pra gente, que também é uma coisa que eu tenho dificuldade, não entendo, e você falou aí, o que é isso? O que são os contrastes? O que a pessoa tem que ter em equilíbrio? Porque eu sei de outras lives que eu assisti tua, que tem contraste alto, contraste médio, contraste baixo. A gente mesmo já fez um evento uma vez sobre isso, e que tem os tons frios e tons quentes. Isso é uma coisa universal? Vale para todo mundo? Ou a pessoa só é fria ou a pessoa só é quente? Então, dentro da análise de cor, né, a gente tem duas pernas da análise de cor. Uma é a análise cromática, que é aquela análise que a gente faz com os tecidos, que eu fiz em você, enfim, para a gente determinar justamente a temperatura de pele. Se vai mais para o dourado, se vai mais para o branco, para o rosado. Então, a gente faz essa análise junto com esses tecidos, que é uma coisa super técnica, que tem que ser feita presencial. Pelo menos eu só faço presencial. Então, isso é uma coisa que é mais difícil de generalizar, né? De dar um ponto de partida para todo mundo. Mas o contraste é uma questão, que é a outra perna da análise cromática, que a gente também usa junto com a análise cromática, é uma questão de discrepância entre a sua pele e os seus acessórios, né? Que é a sobrancelha, o olho, o cabelo. Então, no meu caso, que eu tenho a pele branquela, com o resto tudo escuro, ainda mais agora que ninguém vê a luz do dia, eu tenho um contraste muito alto. Porque a discrepância entre a cor do meu cabelo, sobrancelha e o olho é alta em relação à minha pele. Então, hoje mesmo eu vim só de contraste, entendeu? Vim de listras, botei um colar branco, botei um batomzão vermelho, porque são coisas que fazem contraste com a minha pele. Então, uma pessoa como uma Xuxa, que é toda clarinha, eu adoro usá-la de exemplo. Eu sou uma criança Xuxa, né? A Xuxa é universal, todo mundo sabe esse exemplo. É universal. Então, assim, ela tem pele clara, olho claro, sobrancelha clara, cabelo claríssimo. Então, ela é mais ou menos homogênea. Ela não tem essa coisa heterogênea da minha coloração. Então, ela é toda de uma corzinha só. Então, isso tem um contraste menor, né? Assim como uma negra como a Lupita Nyong'o, que tem a pele super escura, também tem uma coisa super homogênea, né? O cabelo, a sobrancelha, o olho, a pele são super escuros, também tem um contraste baixo. A diferença entre a Xuxa e a Lupita é o que faz contraste para uma não necessariamente faz contraste para outra. Então, no meu caso, né, uma listra bem escura com uma bem clara, um batonzão, isso tudo são elementos de contraste, né? No caso da Xuxa, uma listra preto e branco bem grossa, você vê blusa e não vê Xuxa, ela desaparece, né? Por outro lado, e para a Lupita, mesma coisa, você não vê a Lupita, você só vê a blusa. Por outro lado, se eu usasse uma cor tipo um nude, um bege em mim, eu ia sumir, né? Então, a ideia é a gente nivelar, compensar, né, pelo contraste. Se eu fosse botar um nude,
talvez eu botasse um colar mais contrastado aqui embaixo, ou botasse justamente o batonzão, alguma coisa que subisse o meu contraste. No caso de uma Xuxa, que tem um contraste baixinho, né, ou de uma Lupita, eu chamaria atenção pro rosto, porque não tem como você compensar aqui embaixo. Você tem que concorrer com a sua blusa. Então, você tem que nivelar o rosto com a blusa. Grosso modo, tá? O seu contraste, por exemplo, ele tá no patamar médio. Você tem a pele morena, você tem o cabelo castanho não tão escuro, né, com um pouco de luzes. Então, você tá no meio do caminho, assim como uma Juliana Paz, né? Poderia estar dependendo do Eu sou a cara da Juliana Paz. Eu sou totalmente, sou tipo ela. igual. Acho igualmente linda e muito parecida. Nasceram do mesmo ventre. Tipo isso, quem dera, amém. Mas, enfim, Ela é maravilhosa. Eu acho ela maravilhosa. O meu é isso aí, pele morena com cabelo castanho. Então, o meu contraste... Poderia também ser uma pessoa com a minha pele, um cabelo loiro intermediário, né? Um castanho mais claro. Não precisa... É relativo, né? Então, assim como a Lupita e a Xuxa têm o mesmo grau de contraste, né? Tem uma escala enorme aí de pessoas no meio do caminho. Então, se você está no meio do caminho, o bom é que o erro é menor. Se você fizer bobagem, é menos grave do que se eu fizer ou se a Xuxa fizer, porque a gente está nos extremos, né? Entendi. Mas o ideal é a gente fazer mais ou menos o mesmo contraste que a gente tem no rosto. Então, se amanhã eu virasse platinada ou grisalha, né? Coisa que não farei tão cedo, meu contraste ia desabar. Né? Então, eu teria que fazer essas compensações, botar cores que ficassem mais próximas do meu contraste ou equilibrar no rosto de alguma forma. E é por isso que a gente vê muita gente que vai ficando loira e vai botando mais maquiagem no rosto. Porque a pessoa, ela tá se sentindo abatida e ela vai começando a botar. Né? Então, na verdade, é uma concorrência ali que está acontecendo e a pessoa está perdendo para a blusa, está perdendo para a roupa. Então, é uma questão de equilíbrio. E isso, o bom dessa parte do contraste é que qualquer pessoa consegue identificar o próprio contraste. Não precisa chamar uma consultora para fazer análise cromática. É democrático. Porque assim, isso que você falou é interessante, que a pessoa loura começa a colocar mais maquiagem. Porque às vezes a gente recebe muito no consultório a paciente que chega com a seguinte cor: eu tô me sentindo muito abatida, eu tô me sentindo com muita olheira. Né? Olheira, eu acho que no consultório é uma das causas mais frequentes. Eu identifico, às vezes, em foto minha, que dependendo da roupa que eu tava, eu apareço com mais olheira ou com menos olheira. Claro que a gente sabe que uma olheira muito profunda vai precisar de um preenchimento. Uma olheira, de fato, muito escura, com muito pigmento, eu vou precisar fazer luz pulsada, prescrever um clareador para casa, alguma coisa que elas usem. A gente tem, na dermatologia, alguns tratamentos para melhorar essa questão de olheira. Mas se a gente quiser combinar aí o tratamento dermatológico com tom de roupa para olheira, o que você acha que disfarça? Isso então, realmente... A análise... O contraste, a gente pode usar uns truquinhos de contraste, vou falar sobre isso já, mas o que ajuda mesmo na olheira é fazer análise cromática, é saber a sua cartela, né? Entender o fundo de pele que você tem, se as cores que te valorizam são as vivas ou são as opacas, se são as claras ou são as escuras. Né? A gente não pode orientar a análise cromática toda em função da olheira, a menos que isso seja a queixa mais importante da pessoa, né? Ela tem um trauma ali, alguma coisa muito grande. A gente vê o conjunto da obra. Mas, a princípio, né, a gente fazendo uma análise cromática, a gente consegue amenizar melasma, olheira, enfim, manchas em geral, né? Rosácea, né? Aquele paciente muito vermelho com rosácea. A análise com rosácea é uma das mais difíceis, dependendo do patamar da rosácea. Porque rosácea, a pessoa já é avermelhada. Se ela bota uma roupa assim como a minha, coral ou vermelha, ela fica totalmente vermelha, não fica? Eu tenho essa impressão. Às vezes sim, às vezes não. Dependendo do subtom do vermelho ou do subtom do laranja, né? O laranja é um pouco mais delicado, porque a maioria dos laranjas estão mais ou menos na mesma gama. Mas o vermelho, que tem uma variante maior, né? Dependendo do vermelho, funciona. O que a gente tem que buscar é ver como é que o olho compensa, né, essa discrepância entre a pele e a rosácea. Eu mesmo tenho a rosácea, né? Eu, inclusive, acho que eu nem usaria muita maquiagem se não fosse a rosácea. Eu boto um pozinho só pra dar uma nivelada, porque eu tenho essa coisa, né, do vermelho. Meu nariz vira um nariz de palhaço, às vezes eu fico igual o Rudolph. Mas na olheira, que era o que a gente estava falando, se a pessoa coloca um tom azulado e a olheira já tem aquele fundo ali azul, isso piora, de fato? Ou não? Depende do tom.
Não necessariamente, depende do tom. Então, tem tons de azul que talvez façam essa simetria, sim, mas tem tons que podem ajudar a amenizar, né? Então, a análise cromática seria uma coisa realmente caso a caso, cada um vai ter a sua cor, né? A gente tem 2 opções de cartela. Mas a questão do contraste e do ponto focal a gente pode usar também para isso, né? Eu sempre falo que se é um caso muito grave de olheira, teria que ser realmente na dermatologista, porque a análise cromática ela funciona como um BB cream, um primer. Ela não funciona muito como maquiagem, não vai mascarar tudo, né? Então né, tem que se fazer o somatório das coisas. Uma maquiagem, um bom tratamento, as cores corretas. E aí, né, todo o time funcionando junto, aquilo ali a gente consegue fazer uma grande diferença. Mas, tirando a parte da análise cromática, o que eu faria, né? Eu desviaria o olhar da olheira, primeira coisa. Eu botaria o batom, não botaria tanto o olho marcado, né? Outra coisa que eu acho super interessante é aumentar um pouco o contraste dos cílios e da sobrancelha. Porque se tá tudo bem clarinho e a olheira é escura ali embaixo, eu acho que acaba ficando mais evidente. Se a gente coloca um cílio bastante rímel, dá uma escurecida na linha do cílio, bem discreta, né? Sem fazer aquela coisa super escura, dá um contraste na sobrancelha, acaba que, por comparação, a olheira fica um pouquinho mais clara. Então, isso é um recurso, assim, discreto, não é nada muito, né, radical, mas aproveito e te pergunto, né, o que tem de tratamento para olheira? Eu sei que quando é suco é um pouco mais fácil, mas para pigmento, como é que é? O quanto melhor? Eu queria saber isso. Olheira, na verdade, vai também nesse caminho, depende muito da olheira, porque a olheira ela é multifatorial. Tem a questão genética, tem a questão vascular, às vezes. Vascular, quando eu falo, é a questão de vasos. A gente sabe que em processos de TPM, vésperas da menstruação, que a gente tem um maior derrame de sangue, esses vasos eles dilatam mais, então a olheira piora perto desse período. Não sabia dessa. Piora. Normalmente até você começa a reparar se perto da menstruação você não fica com essa olheira ou com a própria rosácea pior por causa dessa dilatação dos vasos. Então, olheiras com muito fator vascular, a gente vai precisar fazer luz pulsada porque vai contrair aquele vaso. Olheiras muito profundas, a gente de fato vai beneficiar pelo preenchimento porque cai nessa questão aí de melhora de sombra e luz. O buraquinho da olheira está na sombra. Quando a gente preenche, ela vem para a luz, né? Então ela reflete, ela reflete a luz. Então, naturalmente, vai ficar mais claro. E creme, né? Tratamento domiciliar, prescrições de alguns cremes que tem fator despigmentante para esse paciente combinar e fazer o uso em casa, né? Então, normalmente também a gente vai aí lançando mão de algumas tecnologias e ferramentas do que dá ou que não dá. E, Gabi, algumas pessoas perguntaram, teve uma pessoa que falou assim, Gabi, agora na live, a Gabi tem tom de pele fria. O que é tom frio e tom quente? Toda morena é tom quente? Toda pessoa clarinha é tom frio? Não, tem essas lendas, né? Cor da veia, verde, quer dizer tom de pele quente, tom de veia azul, tem tom de pele frio. Isso é lenda, né? Não é bem por aí. Até porque eu tenho pele fria e tenho todo tipo de cor de veia, até roxa, infelizmente. Mas a questão da análise do subtom da pele, né? Quando a gente fala quente e frio, a gente está falando do percentual de amarelo, né? De uma cor. Então, quanto mais amarelo, mais quente, né? E quanto mais inclinada ao azul, mais fria. No caso da pele, né? Quanto mais branca, mais fria. Mas não quer dizer que quanto menos morena, menos queimada de sol, mais fria. Então, tem essa lenda de que a pessoa, por ela ser branquela, né? Ela tem uma pele fria. Não é necessariamente o caso. Tem muita gente de pele de subtom quente com a pele clara. Então, assim, você pode ver, de repente, uma Nicole Kidman, né? Ela tem aquela pele de alabastro, sei lá, aquela coisa ali, marfim. E ela não tem uma pele necessariamente fria, né? Porque ela fica super bem ruiva. Nunca fiz análise dela, mas assim, né? Tô me orientando por um padrão, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, que tem essa lenda de que a pele negra é sempre quente. Olha, pela minha experiência, é mais o contrário, tá? Eu não vejo muita pele negra necessariamente quente. A gente, no Brasil, tem uma miscigenação enorme, talvez mais, mas... uma Lupita, por exemplo, eu tenho uma certa convicção de que ela tem uma pele fria. Ela não fica muito bem com tom quente, mesmo quando são tons de contraste dela. Então, o que vai revelar isso é realmente a análise cromática. E o que a gente pode deduzir a partir
da análise de subtom exclusivamente, especificamente da análise de subtom. Se é melhor dourado ou prateado, se a base é mais amarelada ou mais rosada, né? Se o melhor batom vermelho para você é mais alaranjado ou mais rosado. Então, a gente vai ali nas nuances, não é exatamente privando ninguém de nada, né? A gente vai ajustando. Então, eu mesmo, por exemplo, se tem uma cor que eu não posso usar, é laranja, que é a sua cor. Então, se eu fosse usar um laranja, eu usaria um pouco mais afastado do rosto. Eu usaria numa calça, usaria num sapato, numa bolsa. Ou pelo menos um percentual muito menor do que as outras cores, né? Se fosse uma estampa. Então, eu adoro laranja, mas assim, não adoro o suficiente para fazer isso comigo. A Janaína está perguntando, e a pele asiática? A pele asiática também? Porque mais pigmento amarelo, ela vai ser sempre quente? Então, é que tem essa questão, às vezes, da pele que a gente chama de oliva, né? A pele oliva é aquela pele que parece quente, mas não é. Então, vamos pegar aí uma pessoa do Japão, a Marie Kondo. Sabe quem é a Marie Kondo? Eu não sei, Gabi, mas os ouvintes... Não, a Marie Kondo é um fenômeno da organização que, na verdade, joga tudo fora. Não é bem organização. Mas ela é uma japonesa e ela tem a pele, para mim, assim, bastante fria, né? Minha percepção. Então, não é padrão. Você vê indianos, de repente, você pensa assim, nossa, uma pele super quente. Não necessariamente. Às vezes essas peles têm essa impressão do dourado, mas o subtom é frio. E aí você vê essas pessoas colocando cores quentes, elas ficam amareladas. Então você fala assim, então é pele quente. Não é por aí. Então tem que fazer realmente análise para saber. Eu adoraria dar respostas prontas, mas não tem padronização. Assim, realmente. E as coisas que a gente ouve por aí, na verdade, são mais mitos do que verdades. Assim, quanto mais eu faço análise, eu vejo que menos tem resposta pronta, né? E, enfim, essa questão. A própria Juliana Paz, que é uma pessoa que as pessoas presumem que ela tem uma pele quente, ela fez análise cromática, ela divulgou a análise cromática dela, não foi comigo. E ela tem uma pele de subtom frio. Subtom frio, mais ou menos, que é um neutro frio. Ela fica ali mais no meio do caminho, mais de inclinação fria. Então, esses padrões de quente e frio não valem muito na prática. E aí, bom, a gente identificando isso, a gente vê se é mais importante também a parte da temperatura ou da profundidade, né? Se a cor é mais escura ou mais clara. Cada um vai ter o seu fator mais importante. No meu caso, é a temperatura. Agora, você acabou de me colocar separada da Juliana Paz, porque o meu tom é quente e Juliana é frio. Isso acabou agora, deixei de ser gêmea dela. Mas são vizinhas, são cartelas vizinhas. As duas são cartelas profundas, né? Ela é um inverno escuro e a sua é um outono escuro. Então... Tem duas perguntas, Gabi, que vieram que eu achei bem interessante. Uma foi se mulheres maduras podem usar a cor sem medo. E uma outra também que perguntou, quem tem cabelo branco, pessoas que assumiram o seu cabelo branco, qual ponto focal elas devem valorizar ou priorizar? Bom, a primeira pergunta... Vou falar do cabelo branco, eu já esqueci qual era a primeira. Né? Se mulheres maduras, vale a pena investir na cor. Sem medo. Tudo depende do seu objetivo, né? Tudo é personalizado. Essas coisas são ajustadas, né, ao que a gente deseja. Se você quer parecer mais jovem, eu recomendo muito usar a cor, né? A gente ficar muito naqueles elementos que são tradicionalmente associados a uma idade mais madura. Se você quer dar uma rejuvenescida, a cor é um ótimo atalho para isso, né? Então, tratamento dermatológico e cor. São tratamento dermatológico. Totalmente. Tem um aspecto da cor estar bom para você. E tem um aspecto de percepção de cultura, né? A gente sabe que se a pessoa está ficando mais madura, ela começa a ficar, de repente, mais sóbria. Eu faria o caminho reverso, né? Eu acho que eu daria um up ali, uma rojada. Até porque a gente já está num ponto mais avançado da carreira ou da vida. A gente não precisa se preocupar tanto, né? Com certos preconceitos, vamos dizer assim, né? Do mercado. Então, eu acho que quanto mais cor, mais rejuvenesce, né? Agora, tem que ajustar o contraste. É a mesma questão do cabelo, a questão do cabelo branco. Se eu ficasse grisalha agora, né, eu teria que baixar o contraste das minhas roupas. Então, eu poderia usar colorido, mas seria um colorido talvez um pouco mais claro, né? Ao invés de usar um azul bique, eu usaria, de repente, um azul um pouco mais azul claro ali, né? Não turquesa, que não é muito frio, mas um tom mais, talvez um pastel, não sei. Ou preferencialmente mais vivo no meu caso. Então, a gente ir nivelando o contraste com a cartela, né? Conforme a coisa vai. Por exemplo, eu, morena, do meu tom, com um cabelo branco, essa cor
muda para mim ou não? O meu tom vai continuar sendo... A sua cartela, a princípio, é a mesma até, pelo menos, a geriatria, né? Pode ser que o subtom tenha alguma interferência de epigenética, né? Supondo que você fume muito, por exemplo, ou se tem hábitos muito drásticos, enfim, a princípio, o que a literatura prega é que a cartela é a mesma até para sempre, né? Eu não fiz pesquisas pessoais para poder afirmar isso, mas é o que é o vigente. Então, o que muda realmente é o contraste. Então, não é muito a cartela. Se você ficasse grisalho, seu contraste ia cair muito. Inclusive, sabendo a sua cartela, que você tem um subtom quente, eu não iria para um grisalho muito frio nem muito claro. Então, eu ficaria ali na gama dos acobreados, dos dourados, de repente fazer uma mecha mais escura aqui na frente. Meu plano é fazer o Pepe Peel, para mim, né? Quando eu ficar grisalho, eu vou fazer uma mecha escura aqui na frente e pronto. Eu vou fazer... tem... o Pepe Peel, o gambá do Pernalonga, é meu plano, entendeu? Vou fazer um grisalho ali mais ou menos. Lá atrás pode até ficar tudo branco, tá? Acho super bonito. Mas aqui na frente, que tem o olho escuro, uma sobrancelha que eu pretendo manter escura, eu vou dar uma roubada, assim. Vou dar uma escurecida aqui na beirada. Tá. Outra pergunta que surgiu é o que a gente pode fazer para compensar um rosto redondo? Rosto redondo, na dermatologia, a gente pode melhorar buscando alternativas que alonguem um pouco mais esse rosto, ou seja, aumentando às vezes um pouco a mandíbula ou o queixo, vendo se esse rosto redondo tem uma papada e intervir nisso, vendo se esse rosto redondo tem um olhar mais baixo, tentando compensar com ali o levantamento das sobrancelhas. Mas numa dica em casa, em pacientes talvez mais jovens e que não precisem de procedimentos dermatológicos ou não queiram, como é que dá uma compensada nisso? Com brinco, com cabelo, com roupa? Na verdade, a consultora de imagem, dependendo da disposição, né, do que o cliente quer, se ela quer quer fazer um procedimento, a gente pode indicar um procedimento. Não são rivais, pelo contrário, são complementares. Se tem uma pessoa que tem uma queixa grande, uma coisa que está incomodando muito ela, eu posso mandar ela para você. Enfim, já mandei gente, né? Então, por exemplo, se tem alguma coisa que deu errado, está paralisado, precisa dar uma consertada, a consultoria de imagem, ela é aliada e a dermatologia também. Então, são complementares, assim como o cabeleireiro e a consultoria de imagem, né? Então, eu tenho essa questão de preenchimentos que eu vi maravilhosos. Assim, eu sei que aqui no Brasil não pode colocar antes e depois, mas lá fora pode. E aí, às vezes, eu acompanho os perfis. Tem resultados incríveis. Incríveis. Não precisa ser padronizado, mas se a pessoa tem aquela queixa ali... Eu vi uma transformação, eu vejo um cara que ele tinha um queixo super para dentro, assim. Ele tava numa imagem super fragilizada, né? Que é essa coisa até meio feminina. Aí ele preencheu aqui, eu juro, ele virou um galã da Disney. Eu nunca vi nada igual no meu. Não, e às vezes a gente tem adolescentes ou adultos bem jovens que vão em busca dessa melhora mesmo. Mas não, foi fazer por quê? Não tem ruga, mas isso não significa que é só para quem é mais velho, ou só para quem tem ruga. Às vezes tem pequenos ajustes ali que a gente consegue melhorar muito com o preenchimento. Tem gente que fica de boa com o que está incomodando ali pro resto da vida. Tem gente que tem travas grandes por conta disso, né? Se você é um homem numa posição de autoridade, né? E você está tendo dificuldade em comunicar essa autoridade porque você tem traços talvez muito suaves, de repente, se você já está querendo fazer alguma coisa, pode ser uma boa. Se não, né? A gente usa a ilusão de ótica, que é o que vem da análise cromática, da consultoria de imagem. Né? Então, se a pessoa tem um rosto curto, a gente pode crescer nas duas direções, para cima ou para baixo. Né? De repente, a pessoa tem um rosto mais... Tudo que é curto, na verdade, às vezes é só largo, né? Então, tudo é proporcional. Então, o que a gente pode fazer? Um homem, né? Botar um cabelo que é aquele mais raspado aqui do lado, né? Para cima. Até bem na moda. Mais para cima, uma coisa meio Johnny Bravo, mas não tanto, né? Dar aquela raspada na lateral. A gente pode, para uma mulher, colocar um topete no penteado, fazer um rabo de cavalo alto, fazer um coque mais alto, né? Botar aquele topetinho, assim, às vezes aquele gordinho em cima da cabeça. Pode botar um cabelo comprido. A questão do cabelo comprido é que ele dá quando as coisas começam a apontar para baixo, eu não recomendo botar o cabelo apontando muito para baixo também, né? Mas para golas, por exemplo, a gente pode botar, de novo, a gola V, uma gola mais profunda. Ao mesmo tempo, se a pessoa tem um rosto muito comprido, a gente pode colocar um decote ombro a ombro, né? Um decote canoa, uma gola careca. A gente pode deixar o cabelo assim mais ou menos como o meu tá, mais baixinho, deixar o comprimento um pouco mais para baixo, né? Descer um pouco mais... Não, desculpa.
mais baixinho, deixar o cabelo mais curto, né? Eu evitaria ainda assim a linha da mandíbula, porque a gente não quer dar moldura para isso, né? Eu botaria ou para cima ou para baixo. Mas a gente pode fazer um cabelo com mais volume na lateral, um penteado de coque lateral, se for o caso de uma festa ou algo que você gosta de fazer o cabelo com textura, né? Fazer um babyliss, alguma coisa assim que dê uma equilibrada. Então, crescer para o lado para quem está muito no vertical, né? Ou crescer para cima para quem está muito no horizontal. Então, é aquela matemática ali. E se você quiser usar uma coisa que não é tão indicada para você, bota mais do outro, né? Você tem o rosto comprido, quer usar um topete, então vamos usar um topete, mas também vamos botar um coque lateral aqui, vamos botar um brinco ear cuff, vamos botar uma gola mais reta. Tem muita coisa, né? A gente vai usando as ferramentas e equilibrando ali. É então, literalmente mudar o foco, né? Exatamente. A gente vai tirando o ponto dali e também vai equilibrando no todo, né? No perímetro. Teve uma pessoa que perguntou, acho que Érica, qual é o tempo que tem que fazer a harmonização facial. A harmonização facial, genericamente, toxina botulínica vai durar entre 4 meses a 6 meses e os preenchimentos duram um pouco mais, 8 meses, 1 ano. Mas a gente envelhece um pouquinho todo dia, então isso é uma coisa dinâmica. A gente realmente só consegue com o exame. Tem pessoas que vão se sentir mais incomodadas mais precocemente, outras um pouco mais velhas. Então, isso todo dia muda, porque todo dia a gente envelhece, absorve um pouquinho desse preenchimento. Então, isso é dinâmico, a gente tem que estar sempre acompanhando. Uma outra perguntou se botox preventivo compensava. Depende do que você queira fazer. Eu acredito que sim, o botox, ele às vezes é meio educacional. Às vezes, pacientes muito jovens já têm muita contração e isso, se não tratado ao longo dos anos, vai gerando ali um sulco, uma profundidade, que depois a gente não consegue mais resolver nem com toxina botulínica. Isso vale também para paciente, às vezes, muito novinha, de olho claro, que já tem aquela fotofobia, e aí tudo fecha muito o olhinho, fazendo pé de galinha muito precoce. Então, isso também, mesmo começando, às vezes, mais nova, é uma coisa que ajuda a envelhecer melhor, né? Você ajuda a educar a ruga a não franzir. Então, de uma certa maneira, eu acredito que compensa sim, tá? É um ponto de equilíbrio, né? Se tem algo que é muito forte, né? Que tá aí depondo contra você, é uma coisa que vai te incomodar lá na frente, por que não, né? Eu mesma já acho que eu deveria ter começado antes meu botox, né? Eu deveria ter feito antes, porque eu já tenho os vinquinhos aqui e é o lugar que me preocupa. Pé de galinha não me preocupa, risca aqui em cima não me preocupa. O que me preocupa é essa cara de brava que eu não quero ter de jeito nenhum. Então, nada vai de cada um, né? Olha, a gente tem 5 minutos finais. Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui interessante. Mas eu aprendi bastante. Ô, Gabi, para então rosto redondo, acho que não é o meu caso, mas assim, rosto muito redondo, uma dica de brinco legal é o quê? Comprido? O brinco tem que ser comprido? Não é o único, né? Por exemplo, se você tem um formato redondo, que você pode ter um rosto curto que não é necessariamente redondo, né? Você pode ser mais quadrado, um hexagonal. Então, se você tem um rosto redondo especificamente, o que eu evitaria? Formas redondas, né? Brinco de bolinha, óculos redondo, né? Eu evitaria tudo que faça alusão a esse formato. Então, o comprido é sempre o melhor, né? Agora, se você for botar um brinquinho aqui pequeno, não coloca de bolinha. Coloca, de repente, um triângulo, um pendente, uma argola fina. Porque a argola, a gente pensa assim, redondo, mas na verdade a gente vê o perfil da argola, né? A gente não vê ela de frente. Então, é uma espécie de fio ali, né? Como se fosse um brinco comprido. E, de novo, né? Quanto mais estreito, melhor. Quanto mais largo, pior. Então, se você botar um brinco que é comprido, mas é muito largo, então meio que anula o efeito do brinco, né? Então, tem que fazer esse tipo de matemática, mas que também não é proibido. A gente compensa em outro lugar, né? Então, brinco especificamente dá para fazer bastante coisa. Óculos mais que tudo. Óculos é determinante. Você acha que os mais quadrados favorecem esse rosto redondo e rosto mais arredondado investir em formas mais quadradas? Eu não iria no quadrado, porque o quadrado também é a mesma proporção do óculos redondo, né? 1 para 1. A lateral é igual, né? Então, o círculo cabe no quadrado. O que eu faria é um formato mais dinâmico, uma coisa mais para cima, né? Um gatinho, coisas que direcionem para cima e para fora. Porque o rosto que a gente usa mais ou menos de referência, vulgarmente falando, é o oval, né? Então, é um rosto que é um pouco maior para cima e um pouco mais estreito embaixo. Então, o gatinho, ele simula muito essa direção. O gatinho vai funcionar para todo mundo? Não. Tem gente que tem essa parte de cima muito mais larga e aqui muito mais estreita. Aí não vai dar tão certo.
Mas, para muita gente, o gatinho é um bom recurso. Não é à toa que ele foi uma tendência forte e ficou. E para o rosto comprido, estão perguntando aqui direto, para quem tem cara de égua ainda colocarem rosto comprido, uma dica. Ai, que sacanagem. Ah, olha, tem assim, né? Eu tô falando do ponto de vista da proporção, mas tem a moda, né? A moda que não acontece assim do inverno pro verão, a década, né? Cada uma tem seu rosto. O rosto longo e retangular já passou nos anos 90 ali com muita força, né? A coisa foi mudando nos anos 2000 e depois disso foi mudando mais um pouco. Então, a gente passou pelo rosto retangular nos anos 90, depois no rosto coração, né? Madonna mudou de rosto, lembra? Dessa época? Rosto coração, rosto que é bem fechadinho aqui embaixo. Agora, a gente está vendo um pouco mais do rosto quadrado, do rosto diamante, que é esse que tem né? Faz losango. O rosto diamante e o rosto... tipo, por exemplo, até mais curtinho, mas de Gigi Hadid, né? A gente está vendo essa coisa um pouquinho mais curtinha. Então, do ponto de vista da proporção, que é mais ou menos o referencial da consultoria, é a mesma lógica do rosto redondo, só que ao contrário, né? Então, se você tem um rosto que é muito vertical, né? Uma coisa muito quadrada vertical, as melhores formas são as orgânicas e curtas. Então, um óculos redondo, um óculos de gatinho, bem, né? Bem arredondado, assim, nada muito quadrado. Eu evitaria de toda forma qualquer linha reta. Eu acho que não funciona. Para muita gente não funciona. Esse óculos de leitura, eu acho ele cruel. Porque ele não só remete à linha quadrada do rosto retangular, né? Como ele ainda cresce na horizontal no rosto curto. Então, ele é um pouco menos democrático, assim. Não acho ele muito versátil. Tá, então, enfim, só para falar aqui que as pessoas adoraram o negócio da cara de égua, mas não fui eu que falei cara de égua. A própria pessoa que fez a pergunta falou, pergunta quem tem cara de égua, uma cara comprida, o que fica melhor. Então, ficou aí a dica, né, Gabi? Brinco eu acho que tem que ser curto, é isso? Então, para quem tem o rosto comprido, um brinco mais curto. Pode ser um brinco de bolinha. Um brinco gordo, né? Uma flor, talvez, uma coisa mais... Brinco de botão, tá super na moda brinco de botão. Bota um monte de brinco de botão. Ear cuff, que é aquela que escala aqui, né? Porque a gente tá tentando o quê? Crescer pro lado, né? De repente colocar o cabelo mais cheio aqui, ou atrás da orelha, né? Dar uma ampliada. Mas o brinco sim. Se for um brinco lânguido assim, não vai dar certo. Eu vou deixar salva a live, porque tem 5 minutos. Eu fico sempre nervosa de interromper e a gente não conseguir salvar. Eu não sabia que cortava. Corta, e aí você não consegue salvar. Foi cortada, eu comecei de novo. Não, mas tem essa opção, né? De começar de novo também. Mas aí eu consigo salvar essa, entendeu, Gabi? Eu acho que também não estou vendo chegar mais nenhuma pergunta. Super obrigada. Eu acho que a gente deu aí uma... Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Tô com saudade. Fiz fazer um retoque, não fiz. Embora. Bom, a gente está abrindo o consultório 1 vez, 2 vezes na semana para os pacientes que precisam, para os pacientes que querem ir. Então, a gente tem feito aí esse equilíbrio, tá bom? Agora, aquela roupa não favorece a gente nada, cheio daqueles impermeáveis e 1000 óculos, mas não é um momento de pensar... E o jaleco é branco, né? A gente já teve esse debate muitas vezes. É um momento realmente de ter insegurança, né? O momento agora é da gente passar segurança para o paciente, passar essa proteção, tá bom? Muito obrigada, amor. Beijo enorme. Eu que agradeço. Salva aqui para quem quiser ver depois. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.